Olá, amados ouvintes, está iniciando mais uma semana, iniciando também juntamente com a semana, mais uma série de devocionais sobre o Sermão do Monte, aqui do Temor e Tremor. Meu nome é Evair, como toda segunda-feira você tem aqui me escutado, parado um pouco para refletir naquilo que o Senhor Deus tem falado. Agradeço a sua fidelidade de estar diariamente, na segunda, na terça, quarta, quinta e sexta, nos escutando e meditando nas palavras que Cristo nos deixou, a palavra eterna, as palavras que são a verdade. Hoje nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 6, verso 24, dando continuidade ao Sermão do Monte. Nós vamos falar a respeito dos dois senhores. Nós vamos orar, como já é de costume, depois vamos ler o texto e fazer as meditações e tentar aplicá-lo em nossa vida. Oremos. Deus eterno, diante de Ti, Pai, eu coloco os meus anseios, eu coloco as minhas dificuldades, os meus medos. Peço que Tu venha perdoar os meus pecados, que Tu possa estar olhando para mim com um olhar de misericórdia e me capacitando a falar as Tuas verdades. Peço que Tu possa abrir o coração de cada ouvinte, Pai. Que a palavra aqui hoje lida, que as meditações que forem feitas, Pai, que elas possam ir de encontro ao coração de quem nos escuta. Que elas possam ir primeiramente ao encontro do meu coração. Então assim eu te oro e te agradeço. Amém. Como já falado, hoje nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 6, somente o verso 24. Vamos à leitura. O título é Os Dois Senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ou em algumas outras versões a gente tem: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E é tomando isso como base que eu quero dar como tema para a meditação de hoje, não o tema que está no texto bíblico, mas sim nós vamos meditar em cima dele, em cima dos dois senhores. Contudo, eu quero trabalhar em cima do seguinte tema, que é uma pergunta que eu já faço para você, meu amado ouvinte. Qual é o seu mamon? Qual é o seu mamon? Aqui nesse verso, Jesus ele expõe um erro que muitos cometem. Ele mostra algo onde muitos tropeçam, muitos dentro da igreja mesmo. Porque muitos eles vivem uma vida dupla. E eu não falo aqui só no aspecto de trair a esposa ou o esposo. O conceito é esse, mas eu não estou falando diretamente e especificamente desse tipo de caso, de traição conjugal. Mas eu estou falando em muitas outras situações da vida delas. Muitos pensam que podem servir a Deus e ao mundo. Eles fazem isso com uma falsa ideia de ajuntar tesouros aqui na terra e no céu. E assim eles tentam agradar tanto a Deus quanto aos homens. Aí muitos vão se perguntar: mas irmão, você ter duas opções não é algo bom? Não é algo que seria vantajoso? Para esse tipo de pessoa, eu tenho que dizer que eles veem a religião, veem o servir a Deus, servir entre aspas, porque as pessoas que fazem isso não servem a Deus verdadeiramente, eles veem isso apenas como um meio para conseguir os seus interesses mundanos. Eles buscam isso, usam isso para tirar proveito das coisas. Esse tipo de pessoa é crente na igreja, no domingo ele é crente, mas na escola, no trabalho, na faculdade, onde quer que ele esteja, por um medo de parecer cafona, ele se amolda às práticas, ao palavreado dos amigos, dos companheiros de trabalho. Essas pessoas, elas acham que podem viver e fazer um acordo entre Deus e os seus ídolos. Porque, como a gente bem sabe, ídolo não é só um objeto físico, não é só uma estátua de barro, não, muito pelo contrário. Para ser ídolo não obrigatoriamente tem que ser algo físico. Mas aqui, Cristo ele está dizendo: olha, nenhum homem pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou vai se apegar a um, ou vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Se Cristo está dizendo isso para nós somos impelidos a crer, a aceitar com amor e de bom grado as palavras dele, porque nós sabemos que ele tem a verdade, que ele tem as palavras eternas.
E se você não concorda com essas palavras, faço minha as palavras de Paulo a Timóteo na sua primeira epístola, a partir do verso 3 até o capítulo 6, do verso 3 ao verso 5. Ele diz: se alguém ensina de outro modo, e se não se conforma com com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais surgem invejas, porfias, injúrias, más disposições, contendas perversas de homens corruptos da mente e destruídos da verdade, supondo que lucro é piedade. Aparta-te dos tais. É isso que Paulo está orientando. Aparta-te dos tais. Aparta-te. Nós devemos nos apartar desse tipo de pensamento de servir a dois senhores. Entenda, nenhum homem ele pode servir a dois senhores. Em uma hora ou outra, as ordens dele, elas vão ser divergentes, elas vão entrar em conflito. E aí, nesse momento, qual senhor você vai obedecer? Deus vai te mandar ir para a igreja e o mundo vai te mandar ir para a farra. Para onde você vai? Qual desses senhores você realmente serve? Ou você ama um e despreza o outro. Os dois não pode. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Mas o que é Mamon? Qual é o seu Mamon, né? Mas vamos entender primeiro o que é Mamon. Nas traduções, a gente vê o Mamon como dinheiro, né? Como riquezas. Essa palavra ela pode se referir a qualquer coisa neste mundo que a gente repute como um ganho, como algo que seja proveitoso. E veja o que Paulo fala a respeito do ganho. Em Filipenses 3,7, ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Veja, considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro para ele, o que o mundo dava para ele, é perda por causa do que Cristo falou. Ele entendeu que em Cristo residia toda a riqueza. Então entenda, tudo aquilo que o mundo valoriza é mamon. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Então tudo aquilo que é ganho para o mundo é perda para Deus, é perda para Cristo. Você não deve seguir, porque não procede de Deus. Então, dito isto, entendido o que é o mamon, que são riquezas, aquilo que você valoriza, aquilo que você considera como ganho, eu te pergunto, qual é o seu mamon? Me diga, meu amado ouvinte, qual o seu mamon? Talvez nem você mesmo saiba qual é o seu mamon. Você simplesmente o serve. Você que está na igreja, qual é o seu mamon? Você deposita todas as esperanças no seu filho? Então ele é o seu mamon. Pode ser a sua tranquilidade, o seu sono de beleza do meio-dia, ou da manhã, da noite, não sei. Mas se sim, eu faço uso de Provérbios 6,9, que diz: ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do teu sono, do seu sono? Te levanta e se despoja do teu mamon. Te levanta e lança ele fora e serve somente a Cristo. Mas você pode dizer: não, mas eu não tenho filho e eu não sou preguiçoso, eu não supervalorizo o meu sono, né? Mas você pode supervalorizar os seus negócios, suas riquezas. Se é isso, se é as suas riquezas, os seus negócios, e você supervaloriza isso, eu quero fazer uso das palavras de Tiago, lá no capítulo 4, a partir do verso 13 ao verso 16. Ele diz: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos, e venderemos, e teremos um ganho. Ganho, olha ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Porquanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que deveis dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda essa glória é maligna. Entenda, toda essa glória. O seu mamon, ele é maligno. O seu mamon, ele é maligno. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda esta glória é maligna. Nas comunidades cristãs, o mamon de muitos é o aplauso, o reconhecimento dos homens. Pregam porque querem reconhecimento. Pregam porque querem dinheiro.
levantam templos suntuosos para arrecadar dinheiro, para engrandecimento próprio. Assim como os fariseus são esses homens, que querem aplauso, que querem reconhecimento, mas reconhecimento de homens. E como eu falei na segunda-feira passada, a recompensa deles será só essa, só aplausos de homens cheios de pecados e vazios de Deus. E eu enfatizo mais uma vez para você, não existe amizade entre Deus e o mundo, entre Deus e Mamon. Enquanto o mundo prega a sensualidade, o assassinato, o egocentrismo e etc. Deus é santo, justo, amoroso, ele é reto. O teu Mamon não pode ser servido juntamente com Deus. Eles não andam juntos. Tiago 4,4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus diz, meu filho amado, me dá o teu coração. Mamon diz, não, dê para mim. Deus diz, te contenta com o que tens. Mamon diz, pegue tudo o que puder, não importa os meios. Deus diz, usa o teu dia para se santificar, para me buscar, para me conhecer. Mamon diz, usa o teu dia para se divertir com os teus parceiros, com os teus amigos. Usa o teu dia para assistir. Não é errado você assistir alguma coisa, uma série, um filme. Mas é errado quando isso passa a tomar o lugar de Deus na tua vida. O futebol, um filme, uma série, seja o que for que esteja tomando o lugar de Deus na tua vida, esse é o teu Mamon. Esse é o Deus que tu está servindo e aqui está sendo claro. Jesus está sendo claro, você não pode servir a dois senhores. É impossível. Ou tu ama um, ou tu despreza o outro. Não existe a mínima possibilidade de você servir a ambos. Por isso eu te digo, para finalizar, livre-se do seu Mamon, lance-o fora da sua vida. Faça isso e seja como Paulo, faça como Paulo, diga como Paulo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, Gálatas 2,20. É dessa forma que você deve viver. Você deve viver a Cristo. Cristo deve viver em você. Você deve ansiar por Cristo. Você deve viver essa vida pela fé no Filho de Deus. Porque Ele te amou e se entregou por você. Se fez maldição por você. Viva de forma digna desse sacrifício. Amém. Vamos orar. Deus Santo, Pai Eterno, eu quero te entregar neste momento esta meditação. Que nós possamos lançar fora, Pai, o nosso Mamon. Que nós possamos lançar fora, Pai, aquilo que está tomando o teu lugar em nossa vida. Seja o que for, que tu possas, meu Deus, nos ajudar a arrancar do nosso coração e deixar somente, Pai, o teu Filho amado viver e reinar em nós. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Meus amados, peço que vocês compartilhem o devocional, nos escutem no Spotify, visitem o nosso blog, tem diversos artigos lá para você ler e ser edificado. Temor e Tremor, no Facebook, no Instagram, o blog também é Temor e Tremor, no Spotify e no Deezer também. Nos ajude a proclamar o Evangelho de Cristo. Então, fiquem com Deus e até